Capítulo 1. Quem é um adicto? A maioria de nós não precisa pensar duas vezes sobre essa pergunta. Nós sabemos. Toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas. De uma forma ou de outra, obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Um adicto é simplesmente um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença progressiva, que termina sempre da mesma maneira: prisões, instituições e morte. Aqueles de nós que encontraram o programa de Narcóticos Anônimos não precisam pensar duas vezes sobre quem é um adicto. Nós sabemos, nossa experiência é a seguinte: como somos adictos, o uso de qualquer substância que altere nossa mente ou nosso humor provoca um problema em qualquer área da vida. A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente muito antes de termos usado pela primeira vez. A maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa de Narcóticos Anônimos. A informação de que dispunhamos provinha de pessoas mal informadas. Pensamos que estaríamos bem enquanto conseguíssemos parar de usar por um tempo. Focávamos o parar de usar, não o uso. À medida que a nossa adicção progredia, pensávamos cada vez menos em parar. Somente em desespero nós nos perguntávamos: será que é por causa das drogas? Não escolhemos nos tornar adictos. Sofremos de uma doença que se manifesta de maneiras antissociais e que torna difícil a detecção, o diagnóstico e o tratamento. Nossa doença nos isolava das pessoas, a não ser quando estávamos obtendo, usando ou arranjando maneiras e meios de conseguir mais. Hostis, ressentidos, egocêntricos e egoístas, nos isolávamos do mundo exterior. Qualquer coisa que não fosse completamente familiar tornava-se estranha e perigosa. O nosso mundo se estreitava e o isolamento tornou-se a nossa vida. Usávamos para sobreviver. Era a única maneira de viver que conhecíamos. Alguns de nós usávamos e abusávamos das drogas, e mesmo assim não se consideravam adictos. Apesar de tudo, continuavam dizendo: eu consigo controlar. As nossas concepções erradas sobre a natureza da adicção incluíam visões de violência, crimes na rua, agulhas sujas e prisões. Quando a nossa adicção era tratada como crime ou deficiência moral, nós nos rebelávamos e éramos confinados ainda mais ao nosso isolamento. Algumas ondas eram boas, mas as coisas que acabávamos tendo de fazer para continuar usando refletiam o desespero. Tínhamos caído nas garras da nossa doença. Éramos obrigados a sobreviver como podíamos. Manipulamos pessoas e tentamos controlar tudo à nossa volta. Mentimos, roubamos, trapaceamos e nos vendemos. Tínhamos que conseguir as drogas, não importava o preço. O fracasso e o medo começaram a invadir nossas vidas. Um aspecto da nossa adicção era a nossa incapacidade de lidar com a vida como ela é. Experimentávamos drogas e combinações de drogas, tentando lidar com um mundo aparentemente hostil. Sonhávamos encontrar uma fórmula mágica que resolvesse o nosso maior problema, nós mesmos. A verdade é que não conseguíamos ter êxito. Usando qualquer substância que alterasse nossa mente ou modificasse nosso humor, inclusive maconha e álcool. As drogas haviam deixado de nos fazer sentir bem. Às vezes, éramos defensivos quanto à nossa adicção e justificávamos o nosso direito de usar, especialmente com prescrição médica. Sentíamos orgulho do comportamento às vezes ilegal e quase sempre bizarro, que era típico do nosso uso. Esquecíamos os momentos em que ficávamos sozinhos, consumindo-nos em medo e autopiedade. Caímos num padrão de pensamento seletivo. Só lembrávamos as boas experiências com drogas. Justificávamos e racionalizávamos as coisas que fazíamos para não adoecer ou enlouquecer. Ignorávamos os momentos em que a vida parecia um pesadelo. Evitávamos a realidade da nossa adicção. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram fortemente afetadas pelo nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver ficou reduzida ao nível animal. Nosso espírito estava em pedaços. Tínhamos perdido a capacidade de nos sentirmos humanos. Parece exagero, mas muitos de nós estivemos nesse estado mental. Estávamos constantemente em busca de resposta. Aquela pessoa, aquele lugar, aquela coisa queria resolver tudo. Faltava-nos a capacidade para lidar com o dia a dia. À medida que a nossa adicção progredia, muitos de nós se viram entrando e saindo de instituições. Essas experiências mostravam que havia algo de errado nas nossas vidas. Queríamos uma saída fácil. Alguns de nós pensaram em suicídio.
Nossas tentativas eram geralmente ineficazes e só contribuíam para que nos sentíssemos ainda mais inúteis. Estávamos presos à ilusão do e se apenas e só mais uma vez. Quando procurávamos ajuda, queríamos apenas a ausência de dor. Várias vezes recuperamos nossa saúde física apenas para perdê-la de novo com o uso. A observação da nossa história demonstra que é impossível usarmos com êxito. Não importa o quanto pudesse parecer sob controle, o uso de drogas acaba sempre nos subjugando. Assim como outras doenças incuráveis, a adicção pode ser detida. Entendemos que não há nada de vergonhoso em ser adicto, desde que aceitemos honestamente o nosso dilema e começamos a agir positivamente. Estamos dispostos a admitir, sem reservas, que somos alérgicos às drogas. O bom senso nos diz que seria insanidade voltarmos à fonte da nossa alergia. A nossa experiência demonstra que a medicina não pode curar nossa doença. Embora a tolerância física e mental influa, muitas drogas não necessitam de um longo período para desencadearem reações alérgicas. O que faz de nós adictos é a nossa reação às drogas, e não a quantidade que usamos. Muitos de nós não pensávamos ter um problema com drogas, até elas faltarem. Mesmo quando os outros nos diziam que tínhamos um problema, estávamos convencidos de que nós é que tínhamos razão e que o mundo estava errado. Usávamos essa ideia para justificar o nosso comportamento autodestrutivo. Desenvolvemos um ponto de vista que nos permitia prosseguir na nossa adicção, sem nos preocuparmos com o nosso próprio bem-estar ou com o bem-estar dos outros. Começamos a sentir que as drogas estavam nos matando, muito antes de conseguirmos admiti-lo a qualquer outra pessoa. Percebemos que se tentássemos parar de usar, não conseguiríamos. Suspeitávamos que havíamos perdido o controle sobre as drogas e que não tínhamos forças para parar. Certas coisas foram acontecendo à medida que continuamos usando. Nós nos habituamos a um estado de espírito comum aos adictos. Esquecemos como eram as coisas antes de começarmos a usar. Esquecemos dos comportamentos sociais. Adquirimos hábitos estranhos e maneirismos. Esquecemos-nos de como se trabalha, esquecemos-nos de como se brinca, esquecemos-nos de como nos expressar e como demonstrar interesse pelos outros, esquecemos-nos de como sentir. Enquanto usávamos, vivíamos em outro mundo, experimentávamos apenas pequenos períodos de realidade e de autoconsciência. Finalmente pareceu que éramos duas pessoas, e não uma, o médico e o monstro. Corríamos de um lado para o outro para recompor nossas vidas antes do próximo desvaio. Às vezes conseguimos fazê-lo muito bem, mas depois se tornou cada vez menos importante e mais difícil. Por fim, o médico morreu e o monstro assumiu. Há algumas coisas que cada um de nós não fez. Não podemos deixar que sirvam de desculpa para voltarmos a usar. Alguns de nós sentem-se sós devido à diferença em relação a outros membros. Este sentimento dificulta o corte com antigas ligações e velhos hábitos. A princípio, nós usamos de uma maneira que parecia social, ou pelo menos controlável. Havia poucos indícios do desastre que o futuro nos reservava. Em algum momento, nosso uso se tornou incontrolável e antissocial. Isso começou quando as coisas corriam tudo bem e nos encontrávamos em situações que nos permitiam usar com frequência. Geralmente era o fim dos bons tempos. Talvez tenhamos tentado moderar, substituir ou até mesmo parar de usar, mas passamos de uma fase de sucesso e bem-estar com as drogas para uma completa falência espiritual, mental e emocional. Esse ritmo de decadência varia de adicto para adicto. Seja no espaço de anos ou de dias, o caminho é sempre na descendente. Aqueles de nós que não morrem da doença vão para a prisão, instituição ou para a completa desmoralização, à medida que a doença progride. As drogas haviam nos dado a sensação de que poderíamos controlar qualquer situação que surgisse, mas fomos nos apercebendo de que o uso de drogas era grande responsável por alguns dos nossos piores apuros. Alguns de nós podemos passar o resto da vida numa prisão por um crime relacionado às drogas. Tivemos que chegar ao nosso fundo de poço antes de estarmos dispostos a parar. Sentimos-nos, por fim, motivados a procurar ajuda no último estágio da nossa adicção. Foi-nos então mais ver a destruição, desastre e desilusão do nosso uso. Era mais fácil negar a nossa adicção quando os problemas saltavam aos nossos olhos. Alguns de nós começaram a ver os efeitos da adicção nas pessoas mais próximas. Dependíamos muito delas para nos arrastarem pela vida. Sentíamos raiva, frustração e dor
quando elas encontravam outros interesses, amigos e pessoas queridas. Lamentávamos o passado, temíamos o futuro e não sentíamos grande entusiasmo pelo presente. Após anos de busca, nós nos sentíamos mais infelizes e menos satisfeitos do que quando tudo começou. Nossa adicção nos escravizara. Éramos prisioneiros da nossa própria mente e condenados pela própria culpa. Perdemos a esperança de algum dia podermos parar de usar drogas. Nossas tentativas de nos mantermos limpos sempre falhavam, causando-nos dor e miséria. Como adictos, temos uma doença incurável, chamada de adicção. A doença é crônica, progressiva e fatal. No entanto, é uma doença tratável. Sentimos que cada um deve responder à pergunta: sou um adicto? Para nós não tem qualquer importância imediata sabermos como contraímos a doença. O que nos interessa é a recuperação. Começamos a tratar a nossa adicção parando de usar. Muitos de nós procuramos respostas, mas fracassaram em encontrar qualquer solução prática, até que encontramos uns aos outros. Quando nos identificamos como os adictos, a ajuda torna-se possível. Podemos ver um pouco de nós mesmos em cada adicto e ver um pouco deles em nós. Esta compreensão permite que nos ajudemos mutuamente. Nosso futuro parecia desesperador, até que encontramos adictos limpos, dispostos a partilhar conosco. A negação da nossa adicção manteve-nos doentes, mas a honesta admissão da adicção permitiu-nos parar de usar. As pessoas em Narcóticos Anônimos disseram-nos que eram os adictos em recuperação, que tinham aprendido a viver sem drogas. Se eles tinham conseguido, nós também conseguiríamos. As únicas alternativas à recuperação são as prisões, instituições, abandono e morte. Infelizmente, nossa doença nos leva a negar a nossa adicção. Se você for um adicto, pode encontrar uma nova maneira de viver através do programa GNA. Nós nos tornamos muito gratos ao longo de nossa recuperação. Através da abstinência e da prática dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, nossas vidas tornaram-se úteis. Compreendemos que nunca estaremos curados e que convivemos com a doença pelo resto de nossas vidas. Temos uma doença, mas nós nos recuperamos. A cada dia é nos dada uma nova oportunidade. Estamos convencidos de que, para nós, só existe uma maneira de viver, o caminho de NA.